Olá, sejam mais do que bem-vindos a mais um bloco do nosso programa. E é claro que a gente toda semana vem trazendo um profissional diferenciado da área da odontologia. Nessa semana a gente levanta voo de Balneário Camboriú e aterriza na Ilha da Magia, em Florianópolis, para conhecer um pouquinho mais do trabalho dessa grande profissional, doutora Paula Paz. E é claro que a gente vai começar falando com ela dessa especialidade magnífica, aliás, é febre do momento, que são as lentes de contatos dentais. Exatamente isso. Doutora Paula, muitíssimo bem-vinda ao programa. Muito bom estar aqui pertinho de você, energia boa demais. E é claro, estando aqui do consultório de frente praticamente para o mar, é maravilhoso, né? Obrigada. Eu que agradeço a visita, né? A Mari sempre muito bem-vinda aqui na nossa clínica. E realmente, né, as lentes de contato acabaram difundindo mais, começaram com os artistas que começaram a usar, porque a gente vê que muitas vezes o sorriso não é um luxo. Eu ainda comentei antes contigo, né? Às vezes as pessoas que procuram esse tipo de tratamento não têm um sorriso feio, mas elas não têm um sorriso no padrão que elas gostariam, ou às vezes tiveram o dente danificado quando criança e gostariam de ter um sorriso mais harmônico para se sentir bem, né? Até saindo um pouquinho da nossa área da odontologia, levando para a área de humanas, a gente vê que as pessoas precisam de um sorriso agradável para se sentirem mais. Então, algumas pesquisas, inclusive, mostram que pessoas mais bem-sucedidas, pessoas que se dão melhor com os amigos de trabalho, elas têm um sorriso bonito porque elas estão felizes com elas mesmas. Então, a gente vê uma correlação que o mercado de trabalho também exige, que não é só da parte odontológica, não é só a parte funcional que vai fazer a pessoa se sentir bem com o seu sorriso, né? E depois que os artistas começaram a usar as lentes de contato, a gente vê que isso começou em Hollywood em 1994. Né? Então não é algo tão recente assim. Já se usava aqui no Brasil as facetas, outros materiais cerâmicos, porém não tínhamos um material de tecnologia que conseguisse ser fininho para colocar em cima do dente sem desgastar o dente ou com um desgaste mínimo, né? Às vezes a gente tem que fazer alguns ajustes que precisa desgastar um pouquinho, mas diferente das facetas que nós tínhamos que desgastar 2 a 3 milímetros no dente para conseguir superfície de espessura para o material ficar estético e ter resistência suficiente para aguentar a mastigação. Essas cerâmicas que são mais novas, elas são mais fininhas, então não preciso desgastar. Ela tem uma aplicação, uma abrangência bem maior, porque antes tu queria um sorriso bonito, mas tu não queria desgastar o teu dente. Então, essa técnica aumentou um pouco mais por conta dessa facilidade de não ter que desgastar os dentes. Doutora Paula, fala pra gente, essas lentes são indicadas para que tipo de pessoa, para que pessoas, na realidade, né, que têm os dentes de que maneira, e qual é o prazo de validade? Existe um prazo de limite de validade dessas lentes? Então, quanto à indicação, todo caso bem avaliado, a gente pode aplicar. A gente tem que ter alguns cuidados pacientes que têm um bruxismo, uma mordida muito pesada, porque aí quando faz uma atrição do dente entre um e outro, pode acabar arrancando uma lâmina na frente do dente como uma unha postiça. Se a gente ficar fazendo um movimento contra, consegue arrancar. Então, é difícil. Então, a gente tem que estar com a mordida equilibrada para isso. Então, assim, um paciente com bruxismo não pode usar, só que ele também não pode ficar com um sorriso ruim. Então, o que a gente faz? Pode colocar, mas trata-se o bruxismo junto, né? Aí existem as plaquinhas para dormir, pode botar botox no masseter, porque tirar o estresse a gente não consegue. A gente pode reduzir, fazer protocolos de redução, mas a gente tem que segurar a lente na boca e tratar o bruxismo do paciente, que é o nosso maior impedimento. E quanto à durabilidade, a gente pode ver o seguinte: as cerâmicas elas têm um prazo médio de 5 a 10 anos de manter brilho e se manterem super bem na boca. Só que depende de paciente para paciente. A gente vê pacientes que têm cerâmicas antigas que duram mais que 10 anos. E então não quer dizer que tu tenha que tirar. Tu tem que manter o teu dente sempre clarinho, porque a lente é muito fina. Então, por mais que ela não venha manchar, o que está entre os dentes e por trás pode escurecer. Então, a gente tem que manter ele bem polido, bem limpinho, bem claro. E, obviamente, a gente vai ter uma durabilidade de cor muito maior. Mas não é que tu é obrigada a trocar.
E outra coisa, se o paciente, quando já tem 50, 60 anos, fica com medo, eu tenho recessão. Um problema que é bem comum da gente encontrar, dente sensível e a gengiva que tem uma retração, que subiu um pouquinho. Aí posso não fazer, se meu dente já está muito desgastado? Não, ela inclusive melhora a qualidade de vida do paciente, porque quem tem dente sensível, tudo que toca na boca já dói. Quando ele cobre a frente toda, a gente reconstitui para ele ficar mais robusto, mais bonito, e ele vai fazer uma barreira para a temperatura não estar incomodando a polpa do dente o tempo inteiro, né? Então, como se ele tivesse com uma roupa, isolando essa parte térmica. Então, a gente vê que a lente, ela, em alguns momentos, ela é estética, ela precisa do sorriso, mas ela também ajuda as pessoas a ter uma qualidade de vida melhor, né? Com essa questão da sensibilidade. Paula, e é rapidinho a colocação, né? Eu já coloquei, posso falar, você coloca no mesmo dia, você já sai com um sorriso totalmente diferenciado. O trabalho maior é anterior à colocação, né? A gente faz os modelos, o protótipo de estudo. Claro que a gente tem tons, o paciente escolhe o tom, só que a gente está acostumado com os tons, pelo perfil do paciente. O paciente que gosta, que é jovem, que tem a pele clara, claro que quer um dente mais claro. Aí a gente vai vendo que com a idade que a gente vai apertando um pouquinho na cor, porque sempre vai ficar natural. Porque um dente super clareado é natural, desde que combine com a pessoa. Então a pessoa tem que se sentir bem com um sorriso, né? E às vezes tem casos, olha, esse sorriso vai ficar branco demais. O demais, ele não existe. Ele tem que simplesmente combinar com a pessoa. Né? Então a pessoa se pede aquele sorriso ali, da mesma forma que às vezes eu tenho pacientes de 60 anos que não parecem que têm 60 anos. Elas estão muito bonitas e estão muito bem. Vai ficar um sorriso muito claro, a gente faz o teste de cor, mas normalmente não fica. Porque ele vai mudar um pouquinho o lábio, vai trazer o teu lábio um pouquinho para fora, a gente tem um pouquinho de espessamento, porque se a gente aumenta a espessura no dente, o lábio vira. Então a gente fica com uma boca mais evidente. Então, aí vai dizer, esse sorriso está artificial? Não, ele vai ficar mais jovem. Mas artificial, com uma qualidade de material e de cerâmica que a gente usa, é muito difícil. Paula, muitíssimo obrigada, minha querida. Eu sempre falo que é a melhor do sul do mundo, né? A gente sempre está aqui nas mãos dela e sempre sai satisfeito. Então, não tem como não agradecer por todo esse carinho, por todo esse trabalho, está sempre colaborando com a gente, dando essas informações que são preciosíssimas. Muito obrigada, imagina, eu que agradeço. O elogio não é mais do que a nossa obrigação, a gente estuda tanto, faz tantas especializações para ajudar as pessoas e a gente tem que chegar num padrão estético, porque às vezes o padrão técnico é um e o padrão estético do paciente é outro. Então, às vezes, a gente tem que ir conduzindo para chegar num termo que os dois sejam satisfeitos, né?